Como é que um governo compra, constrói e administra as coisas de um jeito justo e eficiente? Existe aquela tensão clássica na administração pública no mundo todo, claro, mas aqui no Brasil, hoje, isso ganha uns contornos bem fascinantes. É o eterno cabo de guerra entre agir rápido para atender a população e manter um controle super rigoroso para não desperdiçar dinheiro. E é exatamente essa dinâmica que a gente vai explorar hoje. Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens da nossa máquina pública. O foco da nossa análise é investigar como a administração brasileira está testando novas ferramentas legislativas para tentar ganhar mais agilidade. Aquela balança entre a eficiência do Estado e as travas de controle que garantem a transparência não para de se mexer. E nós vamos ver como esse cenário todo está acontecendo na prática, juntando peças de várias partes do país. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro passa por 5 grandes áreas. Primeiro, as novas regras administrativas. Segundo, grandes orçamentos e fiscalização. Terceiro, o embate pesado entre infraestrutura e meio ambiente. Quarto, o dilema da regularização fundiária. E, para fechar, a expansão do Estado. Para quem já acompanha as nossas análises, não é surpresa. Essas histórias regionais que parecem isoladas são, na verdade, peças do mesmíssimo quebra-cabeça. Ponto número 1. As novas regras administrativas e a busca por agilidade nas ações do governo. O cenário jurídico que dita o ritmo das coisas no Brasil está passando por uma baita transformação. E o motor disso tudo atende por um nome técnico, mas muito comentado nos bastidores. A Lei 14.133 de 2021, a famosa nova Lei de Licitações. É um marco legal que muda completamente o jeito do Estado fazer compras, fechar contratos e, em alguns casos, até pular as licitações tradicionais para acelerar a entrega dos serviços públicos. É uma mudança tão grande que estamos vendo mutirões de treinamento pelo país afora. Lá na Câmara Municipal de Feira de Santana, por exemplo, acabaram de lançar cursos novos para ensinar os servidores a navegarem pelos fluxos que essa nova realidade exige. E olha só como isso ganha forma quando o assunto é pagar por obras públicas. O jeito tradicional sempre foi usar os fundos estatais, o dinheiro que está lá no orçamento aprovado, certo? Mas um projeto recente, o PL do Senado 1252 de 2023, que já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, traz uma ideia bem ousada. O texto permite que as empreiteiras construam a obra e recebam não em dinheiro vivo, mas em créditos tributários ou até mesmo quitando multas administrativas. Claro que uma quebra de paradigma dessas precisa de um freio de arrumação. É aí que entra o limite de R$2 milhões, ou então a regra alternativa de 2% da receita corrente líquida apurada nos últimos 12 meses. Esse é o teto anual máximo proposto para que os governos possam conceder esses créditos. A ideia é muito clara: acelerar a infraestrutura sem explodir as contas no fim do ano. E esse processo ilustra de forma brilhante como a execução real dessa ideia funcionaria. Os passos são super rigorosos. Começa checando se a obra é mesmo de interesse público. Depois, tem que publicar um edital de 30 dias no Portal Nacional. O terceiro passo pode ser uma contratação direta se tiver só uma empresa qualificada ou uma licitação normal com concorrência. E, por fim, a emissão oficial do termo de recebimento. Tudo isso para garantir que a pressa não termine em obras fantasmas. Avançando para o nosso ponto 2. Grandes orçamentos e fiscalização. O preço de se mover rápido. Porque é o seguinte, quando a administração pisa no acelerador, os órgãos de controle também entram em campo com força total para testar as novas ferramentas. E aí a gente se depara com uma cifra colossal de quase R$370 milhões. Esse valor impressionante representa um pregão eletrônico gigantesco feito por um consórcio do Mato Grosso para comprar material pedagógico e kit escolar em massa para vários municípios. A magnitude da cifra evidencia que não existe margem para erros quando o volume da compra é desse nível. Como era de se esperar, essa licitação foi contestada por uma empresa, alegando preços altos demais e exigências técnicas que limitavam a concorrência. Mas o Tribunal de Contas de Mato Grosso deixou o processo seguir. Além de não acharem provas claras desse sobrepreço, eles invocaram um princípio com um nome fascinante: o perigo da demora reverso. Em bom português, isso significa que travar o processo burocrático agora ia causar um estrago imediato e muito maior aos estudantes que ficariam sem os materiais nas escolas. Ou seja, a paralisação seria mais nociva do que qualquer possível falha formal. E a gente encontra outro ótimo exemplo de como os órgãos de controle estão ajudando a destravar a máquina lá no Tribunal de Contas do Paraná. O TCE publicou uma orientação normativa super clara confirmando que, com as regras novas, a validade das atas de registro de preços pode sim ser prorrogada. Se o preço original continuar vantajoso e isso estiver no plano de contratações anual, a Prefeitura não precisa voltar para a estaca zero e reiniciar toda a morosa novela da licitação. Isso nos leva ao terceiro ponto.
Infraestrutura versus meio ambiente. O grande embate da BR-319. A verdade é que a tal velocidade administrativa nem sempre encontra a pista limpa. Um caso que está rolando bem no coração da Amazônia exemplifica perfeitamente como a busca pela eficiência logística bate de frente com a proteção ambiental. 678 milhões de reais. Esse é o montante que está em jogo nos pregões do DENIT que acabaram de ser suspensos pela Justiça Federal do Amazonas. As licitações visavam tocar obras no chamado trecho do meio da BR-319, que é a principal ligação terrestre entre Manaus e Porto Velho. O centro dessa disputa judicial é um clássico cabo de guerra. O argumento do governo federal é bem direto. As intervenções são apenas manutenções na estrada, o que legalmente dispensaria exigências prévias de licenciamento. Já no lado oposto, o IBAMA e o Judiciário rebatem com muita firmeza. A escala do que está planejado não é uma simples conservação, mas uma verdadeira reconstrução e pavimentação asfáltica no meio da selva. E para isso, a lei exige um estudo de impacto ambiental denso antes de qualquer trator começar a trabalhar. O IBAMA listou riscos severos que basearam a decisão do tribunal. A grande preocupação é que transformar uma estrada de terra precária em uma via asfaltada amplifique brutalmente desmatamento, estimule a criação de estradas secundárias clandestinas e crie uma pressão insustentável sobre áreas protegidas da União. Como resultado prático, a juíza não só suspendeu as licitações por 70 dias, mas também estipulou uma multa pesadíssima de R$ 1 milhão em caso de desobediência. Chegamos então ao quarto ponto da nossa análise. O dilema da regularização fundiária, o debate jurídico sobre a Lei 13.465. Esse cenário da Amazônia serve de ponte perfeita para um debate profundo. Quem realmente tem o título de propriedade da terra? A Lei 13.465 de 2017 mudou radicalmente como formalizar a posse rural, e a constitucionalidade desse texto está agora sob o microscópio do Supremo Tribunal Federal. O ponto crucial que o portal jurídico Migalhas analisa muito bem é que a legislação precisa de regras claras, porque as ocupações não são todas iguais. Tem a ocupação familiar, produtiva e de boa-fé, que é plenamente passível de titulação. Aí temos as áreas médias, de até 2.500 hectares na Amazônia Legal, que já exigem provas muito mais rigorosas de exploração direta, para não virarem presentes do Estado. E, por fim, tem a ocupação puramente especulativa, frequentemente atrelada a crimes ambientais. A lei simplesmente não pode higienizar o que é ilegal, entregando um papel com o selo do governo. Essa citação resume o grande nó dessa questão. Por muito tempo se pensou que terras não tituladas, deixadas na informalidade, ficariam protegidas. Mas os especialistas apontam o exato oposto. A informalidade não é sinônimo de preservação. Na verdade, ela quase sempre funciona como um escudo para quem desmata. Sem um registro formal dizendo quem é o dono, o Estado não tem como multar ou responsabilizar juridicamente quem está destruindo a área. É justamente por isso que os ministros do Supremo estão agindo com tanta cautela no momento. Se decidirem invalidar inteiramente a lei de 2017 agora, de forma retroativa, os riscos seriam avassaladores. A gente veria uma instabilidade gigante nos cartórios, o corte do crédito rural que é vital para a economia, a desorganização total de assentamentos já consolidados e, de forma bem irônica, isso abriria as portas de novo para a grilagem, enfraquecendo as punições ambientais. É uma cirurgia que precisa de precisão milimétrica. Vamos para o nosso quinto e último ponto: a expansão do Estado, energizando os novos sistemas. Porque olha só, toda essa complexidade para aplicar novas licitações, fiscalizar terras, defender o meio ambiente e operar bilhões de reais com transparência, precisa de pessoas qualificadas. Quase 6 mil postos. Essa é a quantidade de novas vagas efetivas solicitadas pelo governo estadual do Maranhão para incluir na lei orçamentária anual. Um movimento forte de recomposição da máquina pública, com um custo estimado de mais de 360 milhões de reais por ano. O que chama bastante atenção é para onde essas vagas estão sendo direcionadas. Não se trata de inflar apenas um setor. É prover a energia essencial para as engrenagens de um governo moderno funcionar como as leis exigem. Segurança pública, saúde, educação, gestão financeira, administração penitenciária e o tão demandado setor ambiental precisam muito dessa mão de obra lá na ponta da linha. Sem isso, as novas regras não passam de teoria. E, de um jeito até poético, a forma como o Maranhão pretende realizar esses concursos públicos traz a gente de volta ao ponto inicial da nossa análise. Para organizar provas para tantas pessoas, o governo pediu autorização para usar 7 milhões de reais para contratar 2 bancas examinadoras por meio de contratação direta.
Basicamente, estão usando a agilidade trazida pela nova lei de licitações para fugir da burocracia interminável na hora de contratar quem vai aplicar a prova. É o Estado acelerando a si mesmo para garantir que a máquina não pare. Terminando essa exploração das várias nuances da governança brasileira, uma pergunta central fica no ar. Depois de vermos as leis sendo flexionadas para compras mais ágeis, os atritos fortes na pavimentação da Amazônia e os impasses complexos nos mais altos tribunais do país sobre títulos de terra, a balança está, de fato, pendendo para uma eficiência real ou o foco ainda recai quase todo sobre o peso do controle minucioso? Fica aí a reflexão. Esperamos que os tópicos de hoje tenham instigado a curiosidade de quem nos acompanha. Muito obrigado pela atenção nesta análise e até a próxima investigação dos bastidores no nosso estado.